Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos então continuarmos o nosso estudo sobre o tema da triagem teológica. O nome do livro é um pouco diferente, esse é o subtítulo, mas a ideia é talvez que melhor exprima o que a gente quer trabalhar seja essa, triagem teológica, tá bom? Vamos começar então com a primeira pergunta. O que é triagem teológica? A gente viu na semana passada de onde vem essa imagem da triagem e como isso é aplicado dentro do contexto teológico, que é o que a gente está estudando. O que seria triagem teológica? É você separar, né? Separar. Triar é separar, né? Isso. Separar em grau de importância, né? Doutrinas mais ou menos importantes Isso. que possam unir ou separar esse livro. Isso. Então, triagem teológica é a ideia de você fazer uma escala de prioridade, escala de importância. Quando você vai lá na UPA, você vai lá e passa pela triagem. Pulseirinha vermelha, pulseirinha amarela, pulseirinha verde. Isso em relação ao grau que você está naquele momento de dor ou de alguma dificuldade. Se pegar o verde, é melhor pegar o vermelho, né? O pastor está dizendo que orem pelo vermelho, porque o verde demora muito. Eu prefiro que vocês orem pelo verde. Porque se o verde demora, o outro é rapidinho, você sai lá. Entra e sai rapidinho. Então vamos lá. Tá certo, triagem teológica então traz essa ideia, tá? De você fazer escala de importância e de prioridade. O que seria sectarismo? Que é o primeiro capítulo do nosso livro, é tratando justamente do sectarismo. O que seria sectarismo? Isso. O autor vai definir sectarismo, eu não vou colocar ipsiliter, mas a ideia que ele quer passar é que sectarismo é todo tipo de divisão que não deveria ser feito. Todo tipo de divisão que não é necessária. Então, divisões que não são necessárias são divisões sectárias, certo? Heterossexual, homossexual. Não, né? Você está dizendo... Sectarismo, a sociedade tem muito sectarismo, né? Sim. Mas, sim. Eu só quero dizer que sectarismo em vários aspectos. Sim. Então, por exemplo, tem o governo, ele quer causar sectarismo. Sim. Isso. E dentro do contexto que a gente está estudando, esse é um contexto mais amplo do que é sectarismo, né? Mas dentro do contexto que a gente está estudando, é divisão a tudo aquilo que não deveria ser dividido. Então, tudo aquilo que causa divisão na igreja e que não era necessário causar divisão, é chamado de sectarismo, tá? Dentro do contexto da igreja, claro que tem essa aplicação mais ampla, tá? Toda vez que a gente... Isso é aplicado mais na questão política e segregação, né? Você vai segregando as coisas. Isso. Para que você possa sempre ter culpados. Isso. Certo? Quem lembra aqui em quantas divisões o autor tratou as importâncias das doutrinas bíblicas? Ele dividiu em quantas etapas? Quem lembra? Em 4 etapas, tá? Claro que a gente vai ver cada uma delas ao longo do livro. Em que sentido há na Bíblia diferenças entre pecados e em que sentido a Bíblia diz que não há diferenças de pecados? Em que sentido a Bíblia diz que há diferenças de pecados e em que sentido a Bíblia diz que não há diferenças de pecados? A gente viu as duas coisas, tá? Isso. Isso. Então, há diferença. Se alguém perguntar para vocês, há diferenças de pecados? Há pecados mais graves do que os outros? Você vai dizer sim e não. Sim, no sentido de que a Bíblia fala que realmente há pecados mais graves. Jesus vai dizer isso no Evangelho de João: aquele que me entregou a ti, maior pecado tem, falando a respeito de Judas, né? E a Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo número 2, se eu não estiver enganado, que o pecado é a transgressão
da lei. Então todo pecado é a transgressão da lei. Todo pecado é merecedor da punição da ira de Deus. A gente utilizou na semana passada um peteleco no menino que perturba muito na igreja, né? Poupe meus filhos. Então petelecozinho é passível de punição eterna. Assim como um homicida deliberado ou um genocida. Os dois são passíveis de punição eterna. Só que as consequências da punição eterna é mais grave para um que o outro. Porque o pecado é mais grave. Tem pecados que a gente nem acha que é pecado. Por exemplo, glutonaria. Isso. Glutonaria a gente nem Isso. explodindo, não acha que é pecado. Isso. Até os jovens estavam tratando do assunto, não foi? Pecados intocáveis. Que é a ideia de que existem alguns pecados que você releva, acha que é algo normal, todo mundo faz. Então são pecados que a gente não costuma tocar muito, não. A gente já convive tão bem com eles, a gente sequer acha que é um pecado que a gente deve considerar. A gente tem que lutar contra o adultério, contra o roubo, contra... Isso. Alguns até mesmo temporais, né? Certo. Porque existem alguns pecados que não têm consequências temporais, muitas vezes, né? Você vai lá e dá um peteleco no menino. Não necessariamente Deus vai lhe dar que alguém venha dar um peteleco em você. Mas alguns pecados têm consequências terrenas, ou deveria ter, né? Por exemplo, se você tira a vida de alguém, a Bíblia diz que é para você, ou o Estado tirar a vida da outra pessoa, né? Que é algo que também se perdeu há muito tempo, essa ideia. Certo? Então, há diferenças de pecados, sim e não. Há diferenças de pecado, como a gente acabou de dizer, que alguns pecados são mais graves do que os outros. Consequentemente, a punição está atrelada a esse pecado mais grave. Se o pecado é mais grave, a punição é mais grave. Certo? E não há diferenças de pecado no sentido de que qualquer que seja o pecado, é uma transgressão da lei de Deus. Seja o mais horrendo dos pecados, seja aquele que a gente convive bem. Todos são transgressões da lei do Senhor. Certo? Por fim, para a gente então entrar no estudo, como demonstramos, à luz da Bíblia, que há doutrinas mais importantes que outras? Como a gente mostra à luz da Bíblia que há doutrinas que são mais importantes do que outras? Isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, o verso 3, se eu não estiver enganado. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Antes de qualquer coisa. Eu poderia dizer tanta coisa a vocês, mas antes de qualquer coisa, eu vou dizer uma coisa. O que eu recebi também. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Pronto. E aí ele vai discorrendo sobre a doutrina da morte de Cristo, do sepultamento de Cristo e da ressurreição de Cristo, tá bom? Então, esse texto já fala que há um grau de importância sobre a doutrina da morte de Cristo, que Paulo poderia ter feito. Antes de tudo, eu vou falar sobre batismo infantil. Ele não fala. O mais importante que a gente considere na nossa tradição, ele não é importante ao ponto de se nivelar a doutrina da morte de Cristo. Eu espero que ninguém entenda dessa forma. O mais importante que seja, por mais que a gente batalhe por essa doutrina, por mais que a gente tenha uma denominação que em alguma medida lida com essa divisão denominacional por causa do batismo infantil, mas ninguém vai dizer que antes de qualquer coisa eu vou ensinar você batismo infantil. Certo? Antes de qualquer coisa nós devemos ensinar as pessoas o Evangelho de Jesus Cristo. Tá bom? Alguma dúvida? É por isso que a gente, em certo momento, a gente pode se unir a outra Isso. Por exemplo, eu já fiz avanço missionário com pessoas de diferentes denominações. Sim. Congregacionais, batistas, assembleanos. Então, nesse momento em que a doutrina principal é a doutrina da salvação, aí está tudo bem. Isso. Né? Ninguém vai estar no evangelismo pregando sobre batismo. Isso. Então, nesse momento, ele consegue se unir. Isso. Alguns, né? Tem gente que não retrocede de jeito nenhum, mas é. Exato. Isso. Deixa eu ver aqui, só onde é que eu me localizo aqui.
batiza, né? Mas não infantil não. É batismo por aspersão, mas não batiza. No Brasil não. Porque o fundador do congregacionalismo no Brasil é Robert Calley, né? Robert Calley é de tradição presbiteriana, mas ele não concordava com o batismo infantil. Então ele vem para o Brasil e o congregacionalismo é criado e fincado na pessoa de Robert Calley e não na tradição congregacional. Porque a tradição congregacional no mundo todo batiza crianças. Só no Brasil que congregacionais não batizam crianças. Justamente por causa dessa questão de Robert Calley. Dizem que a mulher dele acreditava, né? Sarah Calley. Mas ele não. Mas vamos lá. Deixa eu passar aqui. Certo. Vamos lá. Agora para... Por que é importante? Eu não sei se na semana passada a gente tratou sobre isso. Mas se tratou, a gente vai dar continuidade daí, tá bom? Por que é importante nós distinguirmos as doutrinas bíblicas de doutrinas mais importantes a doutrinas menos importantes? Em primeiro lugar, porque preserva a unidade da igreja. Imagine que para toda doutrina a gente acreditasse que fosse causa de você se desunir com aquela pessoa que pensa diferente de você. A igreja ia estar pior do que já está hoje, né? Mais dividida do que já está hoje. Então, imagine se a gente não faz essa distinção entre doutrinas mais importantes e doutrinas menos importantes. Então, você se dividiu de uma igreja, até contei essa ideia, uma história que eu li lá no boletim da primeira igreja presbiteriana do Recife, que eles falam como as igrejas foram se dividindo. E se dividiu por causa do domingo, que é dia do Senhor. Aí depois se dividiu porque uma igreja que se dividiu por causa do domingo do dia do Senhor, tinha irmãos que acreditavam que não podia mandar e-mail. Outros acreditavam que no domingo tem nada a ver. Aí se divide também. Aí vai no outro, não, mas pode mandar o WhatsApp. No outro, não, e-mail não pode, mas o WhatsApp pode. Aí divide. E vai se dividindo, se dividindo, se dividindo, se dividindo. E perdendo essa importância de preservar a unidade da igreja. A gente vai ver porque isso biblicamente é tão importante, tá? João Calvino diz assim, eu mandei para o grupo, tá? Esses slides aí tá no grupo. Se vocês não conseguirem visualizar aí, vocês podem acessar o grupo da igreja, tá lá os slides. Certo? Pois nem todos, diz João Calvino, pois nem todos os artigos da doutrina verdadeira são do mesmo tipo. O conhecimento de alguns se faz tão necessário que eles devem ser afirmados e não questionados por todos os homens, como os princípios fundamentais da religião. São eles: Deus é um só, Cristo é Deus e o Filho de Deus, nossa salvação repousa na misericórdia divina e outros similares. Entre as igrejas existem outros artigos de doutrina debatidos que, entretanto, não rompem a unidade da fé. Além de estar fincado na palavra de Deus essa ideia de doutrinas mais importantes do que outra, a nossa tradição, vamos dizer assim, nosso principal teólogo da nossa tradição, que é João Calvino, ele também entende dessa forma, que existe realmente doutrinas que são mais importantes do que outras. De modo que as doutrinas que não são tão importantes não deveriam causar divisões dentro da igreja. E pasmem, Calvino vai dizer que quem acredita na aniquilação da alma após a morte não deveria ser visto como pessoas não cristãs. Isso. Ele diz assim. Isso. Ele dizia assim: olha, eles são cristãos. A gente só tem ponto de vista diferente. A gente pode manter a unidade com esses irmãos. Isso. Isso. Então eles acreditavam que os que acreditam na aniquilação da alma, ele diz: olha, há discussão sobre o que acontece após a morte com a alma. Então, para essas coisas, por exemplo, são coisas secundárias e não fundamentais à fé. Ele acreditava, né? Mas entenda o seguinte, irmãos, é uma coisa importante que a gente deve entender agora, preste atenção. A tradição reformada não está afincada em João Calvino, não, tá? A tradição reformada está fincada na tradição reformada e não em Calvino. Calvino é uma parte minúscula da tradição reformada. A tradição reformada é todo o conjunto, né? Teodoro de Beza,
Francis Turretin e tantos outros, né? A Confissão e os teólogos de Westminster. Então, toda tradição é aquilo ali. Você não pode simplesmente... A tradição afirma uma coisa, aí Calvino afirma outra. Então, claro que tudo deve ser, em última análise, determinado pela palavra de Deus. Você não deve achar que tudo que Calvino diz, logo eu devo adotar, porque isso é tradição reformada. Por exemplo, em relação ao domingo, há um debate sobre se realmente Calvino acreditava que o domingo era dia do Senhor para descansar e adorar. Parece que Calvino indica que ele não vê dessa forma. Ele vê que qualquer dia poderia ser um dia para o descanso, embora ele acreditasse que o mais apropriado seria o domingo, porque já era feito daquela forma, a igreja já se reunia, certo? Então veja, a gente vai acreditar porque Calvino acredita? Então assim... Oi? Isso. Isso. Tem um problema grande teologicamente, pastoralmente, né? Isso. Porque tem um problema grande pastoralmente falando. Por exemplo, aí você descansou na terça-feira, não tem ninguém cultuando, aí você vai cultuar sozinho. Ou você chama os irmãos todos, irmão, folguem comigo. Aí os irmãos vêm folgar com você para você cultuar junto com eles. Então assim, se não há um dia determinado por Deus, pastoralmente vira uma bagunça danada, né? Sem falar teologicamente, tá? Tem um livro que trata sobre essa questão que é do Shabat para o dia do Senhor. Embora ele não adote do Shabat para o dia do Senhor. Não, é um livro organizado por Donald Carson, onde ele defende que o domingo é o dia de adoração, mas não necessariamente o dia de descanso, que é como a gente acredita. A gente acredita que é o dia de descanso e adoração. Seja como for, para provar o ponto de que o domingo é o dia de descanso e não qualquer outro dia, o livro é fundamental. Eles provam biblicamente que realmente o domingo é o dia de descanso. Não é um dia aleatório, estabelecido por Constantino, como os adventistas dizem. Mas tem uma parte lá que um autor fala sobre o domingo na história da igreja. Então ele vai pelos pais da igreja, vai passando pela Idade Média e vai chegando nos reformadores. É onde ele trata de Calvino. E ele fala justamente sobre isso. Estou tentando me lembrar o nome do cara, mas me esqueci. Um dos maiores teólogos do Novo Testamento, mas me esqueci o nome dele agora. Fugiu. Então, esse livro é importante, que ele faz um apanhado histórico de como muitos dos teólogos entenderam o domingo, tá? Então, voltando ao nosso assunto. Calvino acreditava, por exemplo, que por causa da imortalidade ou não da alma, isso não deveria ser um assunto de divisão dentro da igreja. Pastor, mas você acha que... Não estou dizendo que a gente deve seguir o que Calvino diz. Estou dizendo como ele entendia, tá? Mas o que é mais importante para o nosso ponto aqui é a nossa tradição, visto como Calvino, Turretin também defendia dessa forma, que há doutrinas mais importantes e menos importantes. E não como grande parte dos reformados de hoje em dia, toda doutrina é passiva de briga, de divisão, tudo é tão importante que você não pode ter unidade com ninguém, senão com aqueles que concordem com tudo que você concorda. Que é uma ilusão, né, irmão? Pensemos direitinho. Quem é que vai ter uma igreja onde todo mundo concorda com o que o conselho da igreja diz? Tudo. E assim, a gente tem que subscrever a Isso. confissão, né? Isso. Mas assim, tem coisas que você não compreende plenamente. Isso. Nem quem escreveu compreende plenamente. Não é? Então é muito complexo essa história de escrever, que vai subscrever de forma cega, né? Isso. Ou com pontos cegos. É complexo demais. Isso. Existem alguns pontos que não dá para você definir o que é que eles querem falar. Por exemplo, a confissão fala de livre-arbítrio. Mas o que a confissão quer falar com livre-arbítrio? É a mesma coisa que a gente fala hoje de livre-arbítrio? A confissão fala claramente que Adão tinha livre-arbítrio. Mas o que é livre-arbítrio? Eu tenho um entendimento do que é livre-arbítrio hoje, é o mesmo que a confissão, quando escreveu livre-arbítrio, tem? Então a gente tem que entender o que realmente significa livre-arbítrio, quando, por exemplo, a confissão está falando. Aí os teólogos discutem. Não, a confissão queria dizer que é isso, o livre-arbítrio. Aí outros dizem, não é isso não, é isso aqui. Então existem algumas coisas que não são realmente muito claras. Se vocês já leram a confissão é extensa, né? Ela é bem extensa, ela é bem detalhada. Então, em algumas coisas realmente é difícil você saber. A questão do Papa, que é O anticristo, né? Uhum. Então assim, o anticristo é um anticristo, é um tipo de anticristo. Isso. O que significa? É difícil. Isso. Né? Depende, como eu estou dizendo, depende de como você define o anticristo. De uma forma geral, eu creio que
papado é um tipo de anticristo. Isso. Porque ele se coloca no lugar de Cristo. Isso. E o próprio João vai dizer que há muitos anticristos, né, na carta de João. Ele vai dizer que há muitos anticristos entre vós. Na época do apóstolo João, já existia na comunidade muitos anticristos. Só que a gente pensa em anticristo, um cara revestido com um poder especial, que vem e faz algumas coisas que todo mundo fica pasmado. Não. João vai dizer, quem é o anticristo? Aquele que nega que Jesus veio em carne. Então, na época de Jesus, do apóstolo João, já existia anticristo. Você pode dizer, mas é o anticristo, tudo bem. Mas na época de João, existia algum tipo de anticristo. Ele diz que aquele que é o anticristo é aquele que nega que Jesus veio em carne. Certo? Então, vamos lá. Passando. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Sobre o que eu coloquei aqui? Certo? Vamos lá. Então, preservando a unidade da igreja. E o pior é que eu, por alguma razão, mas eu acho que eu vou falar no próximo slide. Vamos lá. Eu acho que nos outros versículos aí que eu vou passar, falando sobre preservar a missão da igreja, deve ter alguma coisa falando sobre unidade, que na verdade era para estar no outro slide, mas tudo bem. Em primeiro lugar, por que nós devemos distinguir as doutrinas bíblicas para preservar a unidade da igreja? Em segundo lugar, para preservar a missão da igreja. A igreja tem uma missão aqui na terra. Se a igreja não estiver unida, a missão é prejudicada. Então, se você não distingue as doutrinas bíblicas, a igreja não vai estar unida. Vai estar sempre brigando ela contra ela mesma e a missão vai ser minada. Tá certo? Os antigos credos da igreja sempre falavam dos 4 atributos ou características da verdadeira igreja. Quais são esses? A igreja ela é una, ela é santa, ela é católica e apostólica. Toda a cristandade afirma isso. Mais uma vez, como se interpreta cada uma dessas expressões é que está confusão, é que está briga. Quando você vai chegar, a igreja ela é católica, o católico vai dizer, católica romana. Os que não são católicos romanos vão dizer, não tem romana aí não, você que está botando romana. O texto está falando católica. A palavra para católica é universal. Ou seja, a igreja de Cristo, embora seja a igreja expressa localmente aqui em Camaragibe, no bairro dos Estados, ela não está só limitada aqui. A igreja verdadeira de Cristo é todo o povo de Deus que se reúne em todos os lugares do mundo. Isso é chamado de igreja católica ou universal. A igreja ela é una. Daí a importância da unidade da igreja. Ela não é múltipla. Embora a gente se manifeste em denominações diferentes, nós servirmos, se somos uma denominação fiel, ao mesmo Senhor. Certo? E essa igreja ela é santa. E também ela é apostólica. Apostólica aqui tem um sentido de... A igreja é uma igreja que está fundamentada nos apóstolos e é enviada. Lembre-se que a palavra apóstolo significa enviado. Então a igreja ser uma igreja apostólica é ser uma igreja que é enviada. É uma igreja que faz missão. Então a igreja verdadeira ela é una, santa, católica e apostólica. Eu me lembro da aula que eu tive com o pastor Marcos André sobre isso. Aula muito boa. Vamos lá. Continuando então. A gente vai ver alguns textos bíblicos e aqui é necessário que vocês nos ajudem abrindo aí a palavra de Deus. Efésios capítulo de número 2, verso 14. 1 Coríntios capítulo de número 1, verso 13. Efésios capítulo 4, verso 4 ao 6. E João capítulo 17, o verso 21. Isso. Porque ele é a nossa parte, o qual, de ambos fez um, e tem derribado a parede da separação
Veja, o apóstolo Paulo está dizendo que de ambos fez um. Aqui ele está falando de quê? De gentios e judeus. Havia uma separação entre esses povos. Mas quando o evangelho chegou, ele revelou que aquilo estava ainda embrionário no Antigo Testamento. Quando Deus disse para Abraão, capítulo de número 12: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando o evangelho de Jesus Cristo chega, ele deixa isso explícito. Agora não há mais o povo judeu. Há o povo judeu e gentio, que é o único povo que é o povo de Deus, composto de gentios e judeus. É interessante que o apóstolo Paulo aqui está se utilizando da imagem que existia do templo naquela época, né? Existia uma parte do templo que era proibido os gentios entrarem. Os gentios, aqueles que não são judeus, poderiam entrar no templo numa determinada parte. O templo tinha... Isso, o pátio dos gentios. Quando Jesus estava derrubando ali as coisas dos cambistas, ali é o pátio dos gentios. Então os gentios poderiam ir para ali. Entretanto, o templo tinha vários compartimentos. Tinha o pátio dos gentios, aí você entrava, o pátio das mulheres, o pátio, aí só tinha para os homens. E aí você ia até você chegar no Santo dos Santos, por assim dizer. Então, nessa ideia de compartimento, vocês vão ver que em Atos dos Apóstolos, Paulo, ele é repreendido pelos judeus e ele é levado para ser julgado, porque ele é acusado de ter entrado com um gentio na parte do pátio dos judeus. E isso era passível a pena de morte. Então ele está lá com seu companheiro, ele entrou no pátio que não era para os gentios. Então há um alvoroço, o pessoal quer matar Paulo, quer apedrejá-lo. Aí pegam ele. Você entrou com os gentios, a acusação é essa. Por quê? Havia uma barreira de separação entre judeus e gentios. Viu o apóstolo Paulo agora em Efésios e diz que o muro de separação foi derrubado. Aquele muro que separava gentios e judeus, que se o gentio adentrasse, era penalizado com pena de morte, acabou. Não existe. É daí que o apóstolo Paulo tira essa imagem da separação, ou um muro de separação que existia entre gentios e judeus, que foi derrubado com a vinda do Senhor Jesus Cristo e do seu evangelho. Tá bom? Então, há uma unidade. Claro, aqui está falando de gentios e judeus, mas é por extensão. O Senhor está falando da unidade da igreja, que naquela época estava tendo dificuldade por causa de gentios e judeus. Mas qual é a dificuldade hoje que a igreja tem enfrentado em relação à unidade? É de gentios e judeus? Quando chega um judeu na sua igreja, que é crente, você diz, não senta aqui não. Ou o contrário? Não, a gente não tem essa dificuldade. Temos outras dificuldades para manter a unidade, mas o princípio deve permanecer. A separação que havia entre o povo de Deus foi derrubado. Hoje nós devemos viver na unidade que o Senhor mandou ou expressou, tá bom? 1 Coríntios capítulo de número 1 e o verso 13. Veja, o apóstolo Paulo faz uma crítica pesada, né? Lembra que o pessoal ali está dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E Paulo vai dizer, acaso a gente está dividido? Acaso Cristo está dividido? Cristo está mutilado? Porque se a igreja é o corpo de Cristo, e você divide a igreja, você está fazendo o que com o corpo de Cristo? Destroçando o corpo de Cristo. Então é a imagem que o apóstolo Paulo está dizendo. A tietagem de vocês está tornando a igreja uma igreja dividida. E acaso Cristo está dividido? Idolatria, né? Você vê no coração humano, né? Isso. Um ídolo mesmo. Isso. Um líder. Isso. Efésios capítulo de número 4, o verso 4 ao 6. Esse texto é bem forte, ele. Sobre a questão da unidade da igreja. Percebam o que está sendo dito aí em Efésios, capítulo de número 2, capítulo número 4 ao 6.
Deixa eu esperar passar aí. Então vamos lá. Efésios capítulo 4, verso 4 ao 6. Vocês vão perceber que o apóstolo Paulo está associando a unidade do povo de Deus. Temos uma só fé, um só batismo. Aqui não está falando de forma de batismo. É um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E temos o quê? Um só Senhor. Ele está associando a unidade da igreja à unidade do próprio Deus. De modo que, se você divide a igreja, o que é que você está dizendo a respeito de Deus? Que Deus é dividido. A unidade do povo de Deus é uma expressão de quem é o próprio Deus. Isso ainda vai ficar mais claro em João, capítulo de número 17, o verso 21, que vai falar da unidade do povo de Deus, juntando a missão do povo de Deus. Veja, o Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal, né, ele está falando sobre a unidade do povo de Deus como expressão da unidade dentro da Trindade. Então, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, ó Pai, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, como é que o mundo vai crer que Jesus foi enviado? Quando a igreja estiver pregando. Mas se a igreja estiver pregando dividida, a missão da igreja é prejudicada. A missão da igreja é minada. Por isso que a gente tem que ter cuidado para não fazer de todo tipo de diferença doutrinária uma forma de não considerar outras pessoas irmãs em Cristo. Porque essa ideia de que você não é irmã em Cristo de outra pessoa faz com que cada vez mais a unidade da igreja do Senhor seja minada. Isso não desconsidera o fato de que, ainda que haja diferenças denominacionais e doutrinárias, há essas diferenças, é fato. Isso não possa ser levado ao ponto de você não ter comunhão com outra pessoa, de não chamá-la de irmã, de não chamá-lo de irmão, de não ser parte da igreja e da mesa do Senhor quando você vai visitar ou quando essa pessoa vem lhe visitar. Então, se você faz de todo tipo de diferença teológica uma forma de divisão, você cai no erro do que o Senhor Jesus Cristo está tentando combater aqui. Que eles sejam um, ó Pai, como a gente é um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade do povo de Deus é importante na missão que o Senhor tem para levar o seu evangelho e promover o seu reino. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Ficou claro para vocês aqui? Ficou uma coisa que não foi bem colocada? Vamos lá. Em terceiro lugar, então, por que é importante nós fazermos essas distinções? Em primeiro lugar, pela unidade da igreja. Em segundo lugar, pela missão da igreja. Em terceiro lugar, essas desavenças, por causa de doutrinas menos importantes, prejudica a piedade da igreja. Se a igreja se divide por todo tipo de doutrina, porque todas as doutrinas são igualmente importantes, necessariamente vão se dividir. Se eu considero qualquer tipo de doutrina, não, para mim toda doutrina é importante porque foi revelada pelo Senhor, então eu luto, eu batalho por ela, não. Vai ser uma divisão sem fim. E isso vai minar a prática da santidade dentro da igreja do Senhor. Veja o que diz aí. Isso. Uhum. Isso. Em relação à sua colocação, eu não digo que necessariamente Deus é mentiroso. Às vezes a gente vai ter visões diferentes. A questão é como a gente lida com essas visões diferentes a respeito do texto bíblico. Às vezes eu tenho uma interpretação do texto bíblico e o outro irmão tem, que ou ele está errado, ou eu estou errado, ou ambos estão errados. Sim. Sim.
Isso. Mas Deus revelou o quê? No final das contas, qual é a solução que você dá? Certo, tudo bem. Ele vai dizer que ele está na palavra. E você também vai dizer que ele está na palavra. E aí agora? Então, ele também acha que é regra de fé e prática. Aí como é que você soluciona? Esse é o meu problema. Sim, mas a Bíblia está em uma sua interpretação, do meu ponto de vista. Eu posso pensar diferente em alguns aspectos, mas isso não pode invalidar a minha fé. Certo, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, veja. Meu ponto é o seguinte. Você está dizendo que ele tem uma visão a respeito da Bíblia e você tem outra. Não, o que eu estou dizendo, colocando é. Deus revelou assim para ele. Certo. Deus revelou assim para mim. Certo. Você está dizendo que Deus revelou assim para mim, não assim para ele. Mas ninguém, o que ele vai dizer é revelou para mim, não está revelando para você. E você vai dizer a mesma coisa. Então. Exato. Como, não é quem está certo, é como definir. Porque ele vai dizer que é pela Bíblia. E você vai também dizer que é pela Bíblia. Não existe uma pessoa que diga assim, olha, eu e você estamos certos. Não. Ninguém diz isso. Assim, aquelas pessoas mais mal instruídas podem dizer. Mas um adventista não vai dizer isso de jeito nenhum. Sim. As pessoas vão falar, não vai ter esse consenso. Não se preocupe não, irmão. Veja, Deus revelou assim para você, você está certo. Deus revelou assim para mim, eu estou certo. Essa é a pior forma Isso. de tentar... Isso, é a pior. Isso. Agora, minha questão aqui era o seguinte. Não era deixar sem solução, claro. O adventista tem uma interpretação, nós temos outras, evidentemente, à luz da Bíblia. A questão é que a gente vai tentar mostrar à luz da Bíblia por que eles estão errados e a interpretação deles é errada. E por que a da gente é certa? Mas eles não vão se convencer. Mas aí é uma outra coisa. Convencimento é uma outra etapa. A sua etapa é tentar mostrar a coerência bíblica. Agora, se eles vão se convencer ou não, aí é outra questão. Entendeu? Então, assim, não é que um tem a sua interpretação, não era isso que eu queria passar. O outro tem a outra interpretação e não chegamos a lugar nenhum. Às vezes você vai deixar claro que a Bíblia diz e ainda assim a pessoa vai ser relutante. Eu me lembro que uma irmã, na igreja que eu fiz parte, pastorei, ela disse assim, mas pastor, aí tem o arminiano, aí tem o calvinista. Um diz uma coisa, outro diz outra. Querendo dizer, em outras palavras, que não tem como chegar a nenhuma solução. Eu digo, irmã, então assim, se a senhora for coerente, eu espero que a senhora não seja coerente, a senhora tem que abandonar a fé. Porque os católicos romanos dizem uma coisa, a gente diz outra. Os mormons dizem uma coisa, a gente diz outra. Então, ninguém está com a verdade? A gente pode seguir o que quiser? Porque a ideia dela era o seguinte, se existe uma visão arminiana sobre o texto, existe uma calvinista, não temos como chegar a uma solução. Só que existe incongruências sobre vários textos da Bíblia, não é só sobre arminianismo e calvinismo, é sobre romanismo, protestantismo, romanismo, mormonismo, romanismo, protestantismo, testemunho de Jeová. E aí? A gente chega a lugar nenhum, não é? Porque tem mais de uma interpretação? Não é porque alguém dá mais de uma interpretação ao texto que isso significa que a gente não possa chegar a uma conclusão a respeito do texto. Na visão dela era isso. Se alguém tem mais de uma visão sobre o texto, logo não temos como chegar a uma conclusão sobre o texto. Então pronto, acabou-se. Não temos Bíblia, não temos fé, não temos mais nada. Porque quase todos os versículos da Bíblia podem ser interpretados por um doido de qualquer outra forma. Isso significa dizer que não temos como chegar a uma conclusão? Pode ser interpretado dessas formas, só que a conclusão dela, geral, tem que ser o mesmo. Isso. E quando a gente diz, por exemplo, que o arminiano está interpretando errado, a gente vai mostrar a luz da Bíblia por que está errado. Olha, está incoerente a sua visão arminiana com esse texto bíblico. Como é que se coaduna? E com aquele ali? Como é que se coaduna? Como é que explica isso aqui? Mas existem pessoas que continuam. Não, mas elas não continuam, não é porque a explicação que elas dão é plausível. É porque eles são relutantes, na verdade, de Deus. São relutantes. Isso é a interpretação do René Kivitz sobre o teu interior fluirá um rio de água viva. Não. Tu vê essa interpretação dele? Não. Ele pegou esse texto falando para a mulher samaritana, né? Sim. Se água daí água viva, né? Isso. Ele diz que água viva, se jorrar água viva, é um esguichar, que é a ejaculação do homem. É um rio de água viva. Veja, é uma interpretação. Veja, vamos pegar o exemplo que eu dei da irmã. É uma interpretação. A gente tem outra interpretação para o texto. Não temos como chegar a uma conclusão, não é? Porque tem duas? Claro que tem. É uma mente depravada, né? Isso.
Isso. Isso. Isso. E é importante essa colocação do presbítero Adilson, porque nem todas as coisas na Bíblia são igualmente claras. Eu acho importante o que, por exemplo, Grant Osborne, no seu livro A Espiral Hermenêutica, ele coloca num determinado ponto do livro dele que ele faz porcentagem. Doutrina da Trindade, eu tenho 99% de certeza de que é bíblica. Doutrina, não sei o que, tantos por cento. Se você escala que tudo é igual, para mim eu tenho tanta convicção do mundo, você acaba não tendo a percepção realmente de que algumas partes da Bíblia são mais claras do que outras. E é. Então, existe não só essa importância de umas doutrinas serem mais importantes, porque é mais fundamental para o Evangelho do que outras, mas existe a questão da clareza. Algumas partes da Bíblia são mais claras do que outras. Tanto é que há muita divergência sobre o milênio e quase nenhuma igreja diz que outra igreja não é uma cristã porque ela não acredita na visão do milênio que ela tem. A outra igreja diz assim: aquela igreja ali não é bíblica não, porque ela diz que o milênio é assim, não é assim não, é assim. Dificilmente você vai encontrar uma igreja que diga que outra não é, porque a visão dela do milênio é diferente da que ela adota. Nem a Assembleia, né? Isso. Então veja, existe essa percepção que algumas coisas na Bíblia não estão igualmente claras, certo? Isso. Isso é o que a gente vai falar no final. A gente vai falar um pouco sobre isso aí. A gente se apega tanto à doutrina e desatrela a doutrina ao próprio Jesus. Certo? Isso que a gente está falando, certo? Então, a falta de unidade no povo de Deus, você não distinguir as doutrinas bíblicas, melhor falando, você acaba criando uma impiedade dentro da igreja. Veja o que diz esses textos bíblicos. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 23. Tito, capítulo 1, verso 13 e 14. E Tito, capítulo 3, verso 9. Eita, eu acabei esquecendo, me desculpe, irmãos. É esse aí. Tá ali, eu esqueci. Sim, diga. Isso. Boa. Quem encontrou aí, pode ler esses textos bíblicos. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 23. Tito, capítulo 1, 13 e 14. E Tito, capítulo 3, verso 9. Veja, o apóstolo Paulo está falando que existia muita discussão dentro da igreja. Discussão por todo tipo de coisa, doutrinariamente falando. Não é discussão da irmã. Aquela irmã, não, é bolo de chocolate, não, bolo do pastor é bolo de morango. Aí começava a discussão dentro da igreja. A discussão aí, dentro das cartas pastorais, tem a ver com discussão doutrinária. Certo? Então, grande parte das discussões que tem aí é a respeito de como você interpreta, por exemplo, genealogia. Os judeus tinham muito apego à genealogia. Então, muitas discussões surgiam a respeito de genealogia. E o apóstolo Paulo vai criticar essas coisas como coisas fúteis e acaba minando a unidade e a piedade da igreja do Senhor, a santidade do povo de Deus. Você acaba ficando com raiva do irmão. Você acaba, o cara fala que o irmão é muito teimoso. E você acaba criando um certo tipo de impiedade, né? Por causa de doutrinas que são menos importantes. Tito capítulo 1, verso 13 e 14.
Então veja que o apóstolo Paulo aqui está associando essas discussões entre os irmãos como uma forma de minar a santidade da igreja. Tanto é que ele diz, repreenda, para que o povo de Deus ande o quê? Ande na verdade, ande em santidade, ande em purificação. E não vivam discutindo de modo desnecessário. Tito capítulo 13, verso 9. Evita discussões insensatas, genealogias, prudências e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Veja, não tem utilidade e são fúteis. Não tem o que fazer, né? Isso, Mas era uma cultura que o judeu tinha, né? isso, De discutir detalhes isso. Da lei. da lei, Isso. da Tanakh, né? Isso. E E até genealogia, né? A genealogia para os judeus é uma coisa extremamente importante. Tanto é que até hoje, muitos judeus, eles sabem dizer, meu avô era não sei quem. Eu não sei nem quem é meu tataravô. Meu bisavô, não sei nem quem é. Eu conheço uma bisavó por parte do meu pai, mas bisavó. Mas o judeu, meu tataravô, que não sei quem, que não sei quem, que não sei quem. É. E eu acho isso importante e assim válido, mas ao ponto de você criar discussão dentro da igreja, como estava acontecendo aqui, e minando a piedade da igreja. Né? Vamos lá para finalizarmos então. Então, por que é importante nós distinguirmos as doutrinas bíblicas como mais importantes e menos importantes? A unidade da igreja, a missão da igreja e a piedade dentro da igreja, a santidade da igreja. Encontrando nossa identidade no Evangelho. Se a nossa identidade depender das diferenças para com os outros cristãos, tenderemos a dar mais ênfase ao estudo dessas diferenças. Podemos até mesmo nos encontrar procurando defeito nos outros, a fim de nos definirmos. É interessante que tem um rapaz que me vem à mente quando eu sempre falo sobre esse assunto assim, de você brigar por todo tipo de doutrina. Na época do Facebook, né, que nem Instagram eu tenho, mas na época do Facebook existia um cara que ele era da Assembleia de Deus. E o pai dele botou o nome de Gunavingre. Gunavingre. É o nome de um fundador da Assembleia de Deus. Daniel Berg e Gunavingre. Aí ele era o nome de Gunavingre. É. Só que botou Gunavingre, era o nome do cidadão. Era, não é. O que é que aconteceu? Ele foi para a doutrina reformada. E meu amigo, o que o cara batia no pentecostalismo, na Assembleia de Deus, era assim, feroz. E ele era um caçador de erros doutrinários. Se você postava uma coisa, ele... e a nossa confissão diz o quê? Eu digo, meu irmão, esse cara é doido, velho. E um amigo meu, foi amigo dele, né? Passado tempo se afastou, né? Que são inimigos. Mas se afastou. Eu disse, meu irmão, esse teu amigo aí é doido, né, bicho? Todo tipo de coisa ele tá discutindo com alguém. Não tá nem falando com ele. Ele vai lá, posta no negócio do cara. Ou seja, o cara discute com tudo. E o nome dele, ele mudou o nome dele. Ele agora não se chamava mais Gunavingre. O seu nome agora era... O autor do livro Ex-Lex. O livro é mais difícil o nome, mas eu esqueci o nome do autor. Não. Veja aí o nome do autor do livro Ex-Lex para mim, por favor. Ex-Lex. E-X... Isso. Lex. Ex-Lex. Samuel Rutherford. Ele mudou o nome dele. Samuel Rutherford foi um dos principais reformadores lá da Inglaterra. Aí agora o nome da rede social dele era Samuel Rutherford. Ele mudou o nome do pai dele. E agora eu só queria ser chamado de Samuel Rutherford. O menino é bom? Ele mudou o nome dele. O nome dele agora é Samuel Rutherford. Ó, Samuel Rutherford, tudo bem? O pai dele mudou o nome dele Gunavingre, mas agora ele é Samuel Rutherford. Porque não quer esse nome mais para ele, não. Ou seja, o cara se apega a minúcias, meu amigo, que ele está disposto a brigar, de mudar de nome, fazer tudo para que realmente as coisas sejam do jeito dele. É um ídolo. A doutrina é um ídolo. Não é amar a doutrina porque ama Jesus. Eu amo a doutrina porque eu amo a Jesus. Não, ele faz na verdade de Jesus um meio para chegar à doutrina. Eu sirvo a Jesus, mas na verdade eu gosto da doutrina.
E pela doutrina eu faço tudo, até dividir o corpo de Cristo, se necessário for. E o bicho era assim, velho. Qualquer coisa que você botasse, ele achasse que estava errado, ele não deixava passar, não. Não é que estava errado, mas se ele achasse que estava errado, ele estava lá comentando no seu post. Sei lá, nem te conheço, cara. E ele estava lá comentando. É assim, né? Eu vi uma postagem que mostrava que 35 nigerianos estão morrendo todos os dias lá na Nigéria, perseguição. Aí na postagem eu botei oremos para os nossos irmãos. Tem alguma coisa animal nisso? Não. Não, né? Tem alguma coisa animal? Oremos para os nossos irmãos. Pois um cidadão que não é crente, mas eu acho que ele teve alguma decepção, tem que orar por todas as pessoas, não só pelos irmãos, também que a gente tem que amar a todos. Aí eu olhei assim, eu não estou acreditando. Eu não vou orar por ele, não. Só por causa disso eu vou orar por tu. Claro, né? Aí eu botei. Pô, outros textão. Aí esse meu amigo, eu tenho pena de você, porque você não tem ninguém que ore por você. Você é como ovelha sem pastor. Aí comecei, Então, se você precisa encontrar a solução da sua vida, só é Cristo. E aí falando um monte de coisa, né? Mas o problema dele é que eu estava orando pelos irmãos, aí ele estava excluído, velho. Excluído. Tem gente que é assim. Então, o que o autor está dizendo aqui é que tem gente que se define quem ele é a partir das suas diferenças doutrinárias. Então eu não sou Gunnar Vingre, eu sou Samuel Rutherford. Porque Samuel Rutherford é contra não sei o quê. Acaba sendo uma pessoa sozinha, né? Não, e ele... Eu estou aqui filmando, né? Mas assim, teve consequências feias, né? Biblicamente falando, em termos de pastoreio, de igreja, enfim. Não, pode deixar essa parte aí que tem tanto... Entendeu? Então assim, a gente tem que ter cuidado. Então assim, pode ser que ele tenha mudado, né? Tenha discordado de Samuel Rutherford e tenha mudado para alguma outra coisa. Diga aí, você chegando na sua mãe, Gunnar Vingre não, Samuel Rutherford. Oi? Falou? Isso. E veja que o nome, né? Você sai de um nome feio e entra para um nome mais feio ainda, né? Samuel Rutherford. Mas vamos lá, encerrando. Só Jesus é digno de compromisso absoluto. Todas as outras doutrinas encontram um lugar adequado em relação a Ele. Ao retornarmos ao próprio Cristo para o encontro de nossa posição e identidade mais profundas, Ele nos ajudará a manter as convicções com confiança e graça. Então, à medida que você faz de Jesus realmente a sua identidade e não a sua diferença, eu sou o irmão do batismo infantil. Então o cara bota lá, quem é você? Sou um amilenista, eu sou um pedobatista, eu sou um continuista. Ele é isso, ele é doutrinas. Isso. Vai ser cobrado por quem? Nem por mim. Eu estou aqui, acabei de dizer que eu discordo de Calvino, por exemplo, em relação ao domingo. É uma forma de dizer que Calvino realmente foi um cara importante, mas não um cara, vamos dizer assim, sem o qual você não pode discordar. Então eu não botei um nome de João Calvino, porque eu concordo com tudo com Calvino. Mas para mim, Calvino foi o maior teólogo da igreja. Mas não por isso ele não tem erro. Por exemplo, em relação à alma, né? Será que a pessoa morre, é um irmão em Cristo? Sei lá. Realmente Calvino está certo em relação a isso. Sim. Peso? Sim. Mas ninguém bota o nome de uma pessoa porque aquela pessoa é idêntica a outra, não, né? Isso. Não, Ruth, o nome da minha é Ruth, em homenagem a Ruth. Então vai colocar o peso de Ruth da Bíblia Ruth nela? Uma pessoa tem o nome de Daniel, o nome de João. Isso. Porque é todo comum João, mas é que João é João bíblico. Isso. A minha mesmo, quando eu botei, foi Ruth da Bíblia. Eu não vou. O peso é porque ela tem que ser Ruth, tem que casar com Boaz, para não sei o quê.
Seria extrapolar a intenção de você botar um nome. E se as pessoas têm... Sim. 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 Não, mas eu não estou entendendo qual é a colocação, porque a sua colocação é a seguinte: o nome dele é João Calvino, então as pessoas vão esperar dele ser um João Calvino. Peso de quê? Eu não estou entendendo. Sim. Gunavingre, sim. Sim. Aí imagine que, por exemplo, um filho da gente cresça, tem o meu nome, Elton Júnior. Ele não gosta de mim, se revolta. E aí? Ele quer mudar o nome. Então, mas não é isso que eu estou lhe dizendo, vai ser a mesma coisa. Isso já foi para preservá-lo. A Assembleia dizer, João Calvino não entra aqui. Então, assim, não me parece que você colocar um nome, você está querendo que aquela pessoa seja igual a ele. Ou... Oi? Ele levou, mas ele distorceu, né? É louco. Tanto é que o nome dele é Samuel Rutherford agora. E veja que, ao ver que o nome dele era Gunavingre, ele disse, meu nome vai ser João, da Bíblia. O nome dele vai ser Samuel Rutherford. Então, assim, pode acontecer com meu filho? Pode, mas não porque eu botei o nome dele João Calvino. É porque o cara é doido. O cara querer mudar o nome dele, por mais feio que seja. Enfim, então assim, hoje a gente bota, né? A ideia que a gente bota de nomes nos filhos, normalmente é porque é bonito, né? Soa bonito. Letícia, olha o nome, Letícia, menina, é muito bonito. Aí pai e mãe, oi? Isso. Não, na verdade é a Bíblia, né? A Bíblia normalmente coloca o nome das pessoas de conformidade a algum evento que acontece. Então, aconteceu algum evento, o nome dos filhos estão associado àquele evento. Por exemplo, o nome Josué é porque o Senhor salva. Mas a gente não bota. Às vezes a gente faz isso, só como um viés de confirmação. Eu gosto tanto desse nome Emanuel, deixa eu ver o que significa. Mas primeiro a gente gosta do nome Emanuel, para depois a gente ver o que significa. Então a preocupação primária da gente não... Vitória. Então a gente... Primeiro vai no nome. Primeiro a gente vai em alguma coisa que soa bem. Vai lá e depois vê. Deixa eu ver aqui o significado. Porque vitória significa a vitória do Senhor. Oi? Sim. Isso. A Bíblia tem muito dessa associação que a gente não tem. E eu não estou dizendo que deveria ter, tá? Mas eu estou dizendo assim, a Bíblia tem uma perspectiva... Os personagens bíblicos, de modo geral, seus nomes estão associados, quando a gente vê um pai nominando um filho quando cresce, muito a identidade que ele espera que o filho tenha. Eu queria que ele fosse não sei quem, então o nome dele é Sansão. Eu queria que o nome dele... Então o nome dele é Jefeté. Então normalmente é assim, a gente não faz isso. A gente normalmente diz, eu gostei de Eduarda. Olha, sou bonito, não sou? Eduarda. A gente esvazia o que realmente... O significado. Na minha visão, minha esposa disse, foi luta, viu? Para botar o nome de João Calvino. É feio, eu disse, eu também concordo, é feio. Não nego não. Mas o meu ponto não é esse não. Se ele é feio ou bonito não. É porque eu acho que ele foi um teólogo importante e eu queria homenageá-lo. Pronto. Eu acho feio. Calvino eu acho feio. Não, João é porque já se habituou pra gente, né? Então não... Mas enfim, pra mim nunca foi um problema o nome ser feio. Porque pra mim pra mim não é nome bonito ou feio. Pra mim o nome de uma pessoa não está associado à beleza do nome, mas o significado que aquilo ali representa. Nome o quê? Nome de quê? Soa bonito, né? Soa bonito, Débora. Mas criamos uma controvérsia aqui, não foi? Aqui estão aqueles que concordam e aqueles que discordam. Vamos orar ao Senhor agradecendo por mais esse momento. Vamos orar ao Senhor.
Muito obrigado, Pai, por esse momento de aprendermos da Tua palavra. Queremos Te louvar porque nós podemos compreender por que é importante nós distinguirmos as doutrinas bíblicas, ó Deus, para mantermos a unidade do Teu povo, para mantermos a missão da Tua igreja e a santidade no meio do Teu povo, Pai. Ajuda-nos e capacita-nos a podermos guardar essas verdades em nosso coração, para a glória do Teu nome e o bem das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.